O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Sexta-feira depois das cinzas, início do tempo santo da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém vê. Talvez você esteja aqui porque anteontem foi quarta-feira de cinzas, o início da Quaresma, e todo mundo ao redor parece saber exatamente o que fazer nesse tempo. Tem gente fazendo promessas, gente mudando a alimentação, gente planejando 40 dias de sacrifício e disciplina, e você mal consegue dar conta do dia de hoje. Eu quero falar das noites em que você deitou na cama e pediu para Deus uma força que parecia não vir, um alívio que não chegou, uma resposta que ficou no silêncio. Dos dias em que você acordou e o primeiro pensamento foi: eu não aguento mais essa rotina, eu não aguento mais esse medo, eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Das vezes em que você tentou rezar e as palavras travaram na garganta, porque o cansaço da alma é tão grande e tão profundo que até a oração parece um esforço impossível. Das vezes em que você olhou para a sua vida e se perguntou: será que Deus ainda se lembra de mim? Eu quero falar de você que carrega um medo antigo, medo de não dar conta, medo de decepcionar quem ama, medo de que as coisas nunca melhorem, de você que está sozinho, mesmo cercado de gente, porque ninguém pergunta como você está de verdade, ninguém senta do seu lado e diz: pode chorar, eu fico aqui. De você que começou essa Quaresma já cansado, já ferido, já duvidando se vale a pena tentar de novo. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou no lugar que você esconde de todo mundo, este Evangelho não veio por acaso, ele veio para você. Exatamente como você está agora, não depois que você melhorar, agora. O Evangelho de hoje traz uma cena que parece simples, mas que muda tudo quando a gente entende de verdade. Os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Repare bem nessa cena. Todo mundo ao redor estava preocupado com a forma, com o ritual, com a aparência de religiosidade. Os fariseus jejuavam, os discípulos de João jejuavam. E todo esse jejum era visível, era medido, era comparado. E aí vem Jesus e diz algo que desarma toda essa lógica: vocês estão olhando para o lado errado. Vocês estão tão preocupados em parecer santos, em cumprir regras, em medir espiritualidade por sacrifício, que esqueceram de perceber quem está no meio de vocês. E sabe o que isso tem a ver com a sua vida agora, nessa sexta-feira de Quaresma? Tudo. Porque talvez você esteja começando esse tempo litúrgico achando que precisa sofrer mais, fazer mais, se cobrar mais, se punir mais. Quando tudo em você diz: eu preciso me esforçar mais para Deus me aceitar, Jesus diz: eu já estou aqui, eu já estou com você. Quando tudo em você diz: essa Quaresma precisa ser perfeita para dar certo, Jesus diz: eu não vim buscar perfeição, eu vim buscar você do jeito que você está. Essa é a primeira virada que o Evangelho de hoje nos oferece. A Quaresma não começa com o seu esforço. A Quaresma começa com a presença de Deus que já está no meio da sua vida, mesmo que você não consiga sentir, mesmo que o medo diga o contrário. E aqui eu preciso falar sobre quem é esse Deus que Jesus nos revela no Evangelho de hoje. Porque quando Jesus se chama de noivo, quando Ele usa a imagem de uma festa de casamento para descrever sua presença entre nós, Ele está dizendo algo muito profundo sobre o coração de Deus. Um noivo não olha para os convidados e pergunta: vocês merecem estar aqui?
Vocês fizeram por merecer esse convite? Um noivo chega com alegria, com desejo de estar perto, com celebração, com o coração aberto. E é assim que Deus olha para você neste início de quaresma. Ele não está com os braços cruzados esperando que você finalmente acerte. Ele não está fazendo uma contabilidade dos seus erros, das suas promessas não cumpridas, dos jejuns que você começou e não terminou, das orações que você esqueceu, dos domingos que você faltou. Quantas vezes a gente imaginou um Deus carrancudo, um Deus distante, um Deus decepcionado, de braços cruzados, balançando a cabeça com reprovação? Quantas vezes a gente achou que precisava chegar arrumado, limpo, resolvido, digno, para só então Deus se aproximar? Quantas vezes a gente transformou a quaresma num castigo, numa penitência amarga, num tempo de se sentir mal por não ser bom o suficiente? Mas o Deus que Jesus revela nesse evangelho não é esse. O Deus de Jesus Cristo é o noivo que chega na festa e quer ficar quando você está cansado, ficar quando você está com medo, ficar quando você não tem mais forças para rezar, ficar quando você não entende o que está acontecendo na sua vida, ficar quando todo mundo foi embora e sobrou só o silêncio, ficar quando o coração está ferido e a fé parece tão pequena que cabe na palma da mão, ficar, simplesmente ficar. E a presença dele não depende de você estar pronto. A presença dele não depende do seu mérito, da sua força, da sua perfeição. A presença dele é graça, é dom, é amor que não pede nada em troca, que não faz contabilidade, que não cobra recibo. Neste momento eu quero te fazer um convite muito especial. Se esse evangelho está fazendo sentido para você, se alguma palavra chegou no seu coração, ative o sininho deste canal e acompanhe diariamente o evangelho aqui com a gente. E eu te peço mais, escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração para essa quaresma que está começando. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, paz, coragem, cura, força, libertação, luz. Escreva, porque ninguém deveria atravessar a quaresma sozinho. Quando você escreve, a gente reza por você. E mais do que isso, outras pessoas que estão assistindo em outros cantos desse Brasil também vão rezar pela sua intenção. A gente forma aqui uma corrente de oração que atravessa esse país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Não, escreve aí, tá bom? Seu nome e sua intenção para o coração de Deus. Eu quero contar uma história para vocês. Dona Aparecida de Souza, 67 anos, mora em Fortaleza, no Ceará. Trabalhou a vida inteira como costureira num ateliê no bairro de Fátima. Criou 3 filhos praticamente sozinha depois que o marido faleceu há 12 anos por causa de um infarto. Dona Aparecida me contou que no ano passado ela começou a quaresma com um plano muito detalhado. Ia jejuar 3 vezes por semana, ia rezar o terço todos os dias sem falta, ia ler a Bíblia de capa a capa antes da Páscoa, ia participar de todas as vias sacras. Na primeira semana ela deu conta, seguiu tudo direitinho, se sentiu bem, se sentiu perto de Deus, se sentiu santa. Na segunda semana a artrite piorou e ela mal conseguia segurar o terço nas mãos. Na terceira semana, um dos filhos perdeu o emprego e ela precisou ajudar com as contas da casa, tirar do pouco que tinha para garantir o leite dos netos. No meio da quaresma, ela sentou na beira da cama uma noite e chorou. Chorou em silêncio para não acordar ninguém. Chorou porque sentiu que tinha falhado, que a quaresma dela não valia nada, que Deus devia estar decepcionado com ela, que ela não era boa o suficiente, não era forte o suficiente, não era santa o suficiente. Aí ela me disse uma coisa que eu guardo no coração até hoje. Com os olhos cheios de lágrima e um sorriso manso no rosto, ela disse: Padre, naquela noite eu parei de tentar fazer as coisas certas e só disse para o Senhor: eu estou aqui.
cansada, com as mãos doendo, com o coração apertado, com medo do mês que vem, mas eu estou aqui, do jeito que eu sou, eu estou aqui. E sabe o que aconteceu? Nada de espetacular. O céu não se abriu, não veio nenhuma voz do alto, nenhum sinal extraordinário, mas eu senti uma paz quieta, mansa, que parecia um abraço por dentro, uma paz que eu não tinha sentido o mês inteiro tentando ser perfeita. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, não falou de visões grandiosas ou experiências sobrenaturais. Ela falou de uma presença silenciosa, uma paz que chegou quando ela parou de tentar impressionar Deus e simplesmente se colocou diante dele do jeito que estava, ferida, cansada, com medo, mas presente, com o coração aberto e as mãos vazias. E aqui eu preciso voltar ao Evangelho, porque tem uma camada mais profunda que a gente precisa enxergar juntos. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías ilumina de maneira poderosa o que Jesus está dizendo. Isaías pergunta em nome de Deus: será esse o jejum que escolhi? Um dia em que o homem se mortifique? Curvar a cabeça como um junco e deitar-se sobre saco e cinza? É a isso que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? E continua com uma resposta que muda tudo. O jejum que eu quero é este: acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes da escravidão, pôr em liberdade os oprimidos, repartir o pão com quem tem fome, hospedar em casa os pobres sem abrigo, vestir os que estão nus. Repare bem no que Deus está dizendo por meio de Isaías. Não diz: o jejum que eu quero é você sofrer mais, se castigar mais, carregar mais peso na consciência. Não diz: o jejum que eu quero é você se destruir de culpa pelos seus pecados até não aguentar mais. Diz que o verdadeiro jejum é olhar para o outro com compaixão, é cuidar de quem está ferido, é acolher quem está sozinho, é fazer justiça, é libertar, é ser presença na vida de alguém, assim como Deus é presença na sua. E Jesus leva isso ainda mais longe no Evangelho de hoje, quando ele diz que os amigos do noivo não podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. Ele está fazendo uma afirmação que virou o mundo religioso de cabeça para baixo. Parem de transformar a fé num fardo insuportável. Parem de achar que quanto mais vocês sofrem, mais Deus se agrada de vocês. A presença de Deus não é um peso para carregar nas costas. A presença de Deus é uma festa para celebrar no coração. Mesmo na quaresma, mesmo no jejum, mesmo na penitência, mesmo no meio da dor e do medo, porque a penitência verdadeira não é se destruir. A penitência verdadeira é se abrir para a presença de quem quer te reconstruir, te curar, te abraçar. E aqui está a permissão que talvez você esteja precisando ouvir hoje, nessa sexta-feira depois das cinzas. Você não precisa começar essa quaresma se castigando. Você não precisa começar se cobrando por tudo que fez de errado, por tudo que deixou de fazer, por tudo que você acha que deveria ser e não é. Você pode começar simplesmente reconhecendo que o noivo já está com você, que Jesus já está aqui, no meio da sua vida, no meio do seu caos, no meio do seu medo. Receber essa presença é um gesto simples, não é conquistar, não é merecer, não é se esforçar até não aguentar mais. É dizer: entra, Senhor, entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que a minha casa interior esteja bagunçada, cheia de entulho, cheia de coisas que eu queria ter jogado fora. Entra, mesmo que eu não tenha nada bonito para te oferecer. Entra e fica, porque o começo não vem de você, vem de Deus. A mudança verdadeira não nasce do seu esforço, nasce da presença dEle. E Deus não se cansa de começar. Cada dia é um novo recomeço que Ele oferece de graça. Cada manhã de quaresma é um convite novo
que não depende de você ter acertado ontem, que não depende de você ter sido perfeito anteontem. E quando Jesus fala dos amigos do noivo, quando ele usa essa imagem de alegria, de festa, de presença amorosa, ele está nos revelando um Deus que dá sem medida, sem cálculo, sem economia, graça sobre graça. Não uma graça contada nos dedos, medida na balança, mas uma graça que transborda, que escorre, que não cabe. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e só enxergando o que falta, o emprego que não veio, a saúde que não melhorou, o relacionamento que não se reconciliou, a ferida que não cicatrizou, o medo que não passou, a solidão que não acabou, o luto que ainda dói. Mas eu te convido a olhar de novo com outros olhos, com os olhos da fé. Talvez bem no meio disso tudo você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez a graça de Deus na sua vida não tenha sido uma graça espetacular, barulhenta, digna de manchete de jornal. Talvez tenha sido a graça silenciosa que sustentou, a graça que te fez levantar da cama quando tudo dentro de você dizia para ficar deitado, a graça que te fez pedir ajuda quando o orgulho dizia para se virar sozinho, a graça que colocou alguém no seu caminho na hora exata, a graça que te trouxe até aqui, até esse vídeo, até essa palavra, nessa sexta-feira de Quaresma. Não subestime as graças silenciosas, não despreze os recomeços pequenos. Cada vez que você não desistiu, foi graça. Cada vez que você escolheu continuar, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo sozinho, foi graça. Cada vez que você disse, eu ainda acredito, mesmo com a voz tremendo e os olhos cheios de lágrima, foi graça sobre graça sobre graça. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na Quaresma inteira. Não pense nos 40 dias como um grande projeto espiritual, como uma lista de metas que você precisa cumprir para ser um bom cristão. Não pense em tudo que você deveria mudar, em tudo que você deveria ser e não é. Pense só em agora, neste momento, neste segundo, onde você está. Se puder, coloque a mão no peito, sinta seu coração batendo, ele está batendo, isso já é presença de Deus. E diga do seu jeito, com suas próprias palavras, sem precisar ser bonito ou eloquente: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas dúvidas, entra nas minhas feridas, entra nos meus recomeços que não deram certo, entra nos meus planos que desmoronaram, entra no meu coração que está apertado e com medo. Eu não tenho muito para te oferecer nessa Quaresma, não tenho grandes promessas, não tenho grandes planos, não tenho grandes forças, mas eu tenho esse momento, eu tenho esse coração, do jeito que ele está, cansado, ferido, com medo, mas aberto. Entra, Senhor. Entra e fica. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é Quaresma. Você não precisa de palavras elaboradas, só precisa de sinceridade. E sinceridade, meu irmão, minha irmã, você tem de sobra. E se você escreveu o seu nome lá nos comentários, saiba que a gente está em oração por você. E se você não escreveu, se preferiu ficar em silêncio, está tudo bem também. Deus vê o que ninguém vê, Deus ouve o que ninguém ouve. Mesmo o que fica guardado no fundo do coração, Deus escuta. Mesmo a oração que você não conseguiu dizer com palavras, Deus recebe. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se a quarta-feira de cinzas passou e você sentiu mais peso do que esperança, mais medo do que coragem, tudo bem. Se ontem foi um dia em que o cansaço falou mais alto, tudo bem. Porque a mensagem do Evangelho de hoje é exatamente essa. A Quaresma não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre o quanto você consegue fazer por Deus, é sobre o quanto Deus já está fazendo por você, em silêncio, em amor,
sem cobrar nada em troca, sem fazer contabilidade. O noivo está aqui, Jesus está aqui, no meio da sua vida, do seu cansaço, do seu medo, da sua solidão, das suas feridas, dos seus recomeços. Ele não veio cobrar, Ele não veio julgar, Ele veio ficar. Ele veio fazer festa no meio do seu deserto, plantar esperança no meio do seu medo, acender luz no meio das suas trevas. Eu quero te pedir uma última coisa. Escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para essa quaresma que está começando. Pode ser uma palavra curta, uma palavra que sai do fundo do coração: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, luz, cura, presença, fé, esperança. Escreva, porque quando você escreve, você não está só deixando um comentário numa rede social, você está fazendo uma oração. Você está dizendo para Deus e para essa comunidade inteira: eu estou aqui, eu preciso, eu confio, eu não desisti. E a gente caminha junto nessa quaresma, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, como amigos do noivo que estão na mesma festa, celebrando a mesma presença, se apoiando na mesma fé, carregando uns os fardos dos outros. Amanhã estaremos juntos novamente com um novo evangelho. Amanhã teremos uma nova palavra, um novo recomeço, uma nova chance de encontrar essa presença. Porque a quaresma é assim, não é um tempo de tristeza, é um tempo de encontro. Cada dia é uma chance nova de reconhecer o noivo que está no meio de nós, que não desiste de você, que não se cansa de te esperar, que não se cansa de te amar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, com alguém que talvez esteja começando a quaresma se sentindo sozinho, se sentindo insuficiente, se sentindo longe de Deus. Mande para aquela pessoa que veio na sua mente agora. Diga para ela: você não está sozinho, nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera, o noivo te espera, com alegria, com braços abertos, com amor sem medida e sem fim. Amém.